Mas o alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática, está assim na Bíblia de vocês? Pela prática, tem as faculdades, algumas versões falam, tem os sentidos exercitados. Então perceba que a Bíblia fala, eu gosto da versão que fala sentidos, nós temos sentidos espirituais. Nós temos sentido, então, nós podemos perceber coisas pelo Espírito. Diga isso, eu posso perceber pelo Espírito. Muitas coisas que o seu Espírito vai perceber, sua mente não vai compreender. Existem percepções espirituais que a nossa mente, ela não consegue. Por exemplo, a Bíblia, ela diz que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito é edificado, mas a nossa mente fica sem fruto. Então é possível que o seu espírito saiba de coisas que a sua mente ainda não compreendeu. Então ele fala que o alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga comigo, prática. De novo, prática. Pela prática tem as faculdades exercitadas. Então, esses sentidos espirituais, eles podem ser exercitados. Quando você começa, por exemplo, eu estou tentando ser um praticante de CrossFit, né? Eu não entendi porque vocês riram. Só você olhar para mim, você vai ver que eu sou um porte atlético aqui, gente. Mas teve uma coisa que me chama muita atenção. É que você vai ver pessoas que fisicamente são até menores do que eu. Eu não sou uma pessoa, eu não tenho uma estrutura grande de força. Mas você vai ver pessoas que têm uma estrutura física menor do que a minha, e que, porque já exercitaram a sua musculação, já exercitaram o seu corpo, eles conseguem lidar com um peso maior do que eu consigo. E de que qualquer outro homem ou mulher mais forte consegue. Porque o constante exercício prepara você para coisas maiores. Então, o que é verdade no âmbito natural, também é uma verdade no espiritual. Quando você exercita os teus sentidos espirituais com mais constância, com mais frequência, e por isso nós temos ensinado as práticas espirituais, oração em línguas, meditação na palavra, tá, todos vocês já sabem. O exercício dessas práticas vai fortalecer os seus músculos espirituais, vamos colocar assim, vai fortalecer sua fé, vai tornar você uma pessoa mais consciente da justiça de Deus na sua vida, vai tornar você mais consciente da presença do Espírito Santo em você, vai tornar você mais sensível para a voz de Deus. Então você vai conseguir lidar com coisas que a maioria dos crentes não conseguem. Quem está entendendo aqui? Porque ele diz aqui, ó, que pela prática
é pela prática espiritual. Então significa que existem práticas espirituais. Significa que existem, assim como existem exercícios para o meu corpo físico, existem exercícios para o meu homem espiritual. E quando se trata, a gente fazendo esse paralelo, você sabe que uma das coisas que afeta o rendimento de uma pessoa no tocante a exercícios físicos é a alimentação. Da mesma forma, no espiritual, uma das coisas que afeta o seu rendimento é como você tem se alimentado da palavra de Deus, que é o seu alimento. E ele diz aqui, ó, o alimento sólido, diga assim, alimento sólido. É para quem? Oi? Os adultos. O versículo 3 ele fala assim: ora, todo aquele que ainda se alimenta de... Quem começou sua vida na terra se alimentando de leite? Vandinho, fica em pé, só para eu fazer uma ilustração aqui. Silvano também fica em pé. Pastor Rodrigão, Naninho fica em pé. Naninho fica em pé. Olha para esses homens. Você acha que esses homens se alimentam só de leite? Olha bem para eles. Você acha que leite mantém esses homens em pé? Por quê? Fica em pé, continua em pé. Por que não, gente? Por que eles não se alimentam mais de leite? Há uma estrutura aqui. Se eles se alimentarem só de leite, o que vai acontecer com eles? Obrigado, pode sentar. Você precisa compreender que as coisas naturais e as espirituais, elas são bem semelhantes. O leite, ele é para uma etapa inicial. Mas chega uma hora, a criança está se alimentando de leite, mas chega uma hora que você percebe que leite não supre mais ela. E aí você começa a dar uma papinha, uma coisa, e vai aumentando. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas ou seja, nós exercitamos nossos sentidos espirituais com um objetivo, com uma finalidade, com um propósito. Qual é esse propósito? Olha aí na sua Bíblia, qual é o propósito? Discernir. Então, como é que eu vou chegar num ponto na minha vida, na minha caminhada espiritual, aonde eu vou estar apto para discernir coisas? Só pela prática. Se você quer discernir, olha só, discernir tanto o quanto o... Deixa eu colocar nessa palavra assim, sem mudar o sentido bíblico. Você exercita suas faculdades para discernir daquilo que você consegue enxergar com seus olhos. Porque eu e você, nós podemos ser enganados por aquilo que vemos. Mas aqueles que estão exercitados, eles sempre têm
dentro de si o que eu gosto de comparar como um semáforo, vermelho, amarelo e verde. E você pode perceber que os momentos da sua vida que você quebrou a cara, e você puxar sua mente aí, você vai ver que você desrespeitou o sinal vermelho que você tinha dentro de você. Tinha dentro de você um freio. Algo que dizia, não vá, não faça. Era o discernimento. E você não atentou para isso. E você sabe o que aconteceu. Então, a Bíblia diz que pela prática, pelas faculdades ou os sentidos espirituais. Por exemplo, você sabe quais são os sentidos físicos e existem também os sentidos espirituais. Por exemplo, a Bíblia fala sobre iluminar os olhos do nosso coração. Então, existe uma visão natural, mas existe também uma visão espiritual. Existe um modo espiritual de ver as coisas. Existe um modo espiritual de você enxergar as circunstâncias. E são esses sentidos que precisam estar exercitados. Então, quando nós não nos atentamos para isso, Satanás ele pode facilmente nos enganar. Por exemplo, além dos olhos espirituais, um dos sentidos que nós temos no natural é a audição. E a audição é algo muito importante na dimensão espiritual. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 10. Abra lá, por favor. Deixa eu mostrar isso para você. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3. Deixa eu falar um pouquinho dos seus sentidos espirituais. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 3. Diz assim: a este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem o quê? Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas porque conhecem a sua. Então, toda a direção de Deus para mim e para você vem através de uma. Mas deixa eu deixar isso bem claro. Você não vai ouvir essa voz com seu ouvido físico. Pode ser que em algum momento Deus ele pode operar de uma forma incomum, fazendo com que literalmente a gente ouça com o ouvido natural. Mas essa não é a forma principal pela qual Deus opera. E ele diz aqui que as ovelhas não seguem ele porque estão vendo ele, porque estão sentindo, mas porque estão. Então, para você não perder a direção de Deus para a sua vida aqui nessa terra, qual é o sentido que precisa estar aguçado? A audição espiritual. Olha só o versículo 5. Jamais seguirão o quê? O estranho. Antes, vão fazer o quê? Por quê? Então, irmãos, qual é a chave básica para você ser direcionado pelo Espírito Santo aqui na terra? Ouvir não. Conhecer. Discernir a voz. Ouvir não é o problema.
O problema está, uma vez que você ouviu, você tem certeza de quem que é a voz que você ouviu? Uma vez que você ouviu, você tem certeza que a voz que você ouviu é a dele? Ou será que essa voz não é a voz de um estranho? Estão aqui ainda? Aí a pergunta que fica assim na cabecinha de vocês: pastor, como é que eu faço para saber? Aquelas 8 práticas: relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com a palavra. Aí você vai começar a exercitar o seu homem interior. O seu homem interior vai aprender a reconhecer a voz. E você vai começar a discernir essa voz lá dentro do seu espírito. E você também vai aprender a discernir a voz dos estranhos, e você não vai seguir essa voz. Quando nós não temos essas práticas exercitadas, Satanás ele vai conseguir facilmente enganar nós. E ele vai conseguir nos colocar em situações aonde vai causar dano na nossa vida. Então, tendo feito essa introdução, eu quero compreender, discernir com os irmãos algumas atuações de Satanás que estão muito claras na Bíblia. Não precisa nem de muita explicação, mas nós precisamos nos perceber delas. Vai lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 3 ao versículo 4. Então, essa primeira atuação de Satanás é sobre os não convertidos. Então, eu vou explicar para você um pouquinho como é que o diabo opera numa pessoa que ainda não nasceu de novo. E depois nós vamos ficar um bom tempo falando como é que Satanás opera na vida daqueles que nasceram de novo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz assim: se porém o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, perceba, irmãos, que a Bíblia é muito clara em dizer que aquelas pessoas que estão perdidas sem Jesus, sem salvação, o evangelho está encoberto para elas. De que jeito? Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Diga comigo bem forte: o Deus deste século cegou o entendimento. Então, querido, o entendimento de uma pessoa não salva, não convertida, é o entendimento cego. E o que um cego pode enxergar? Nada. Nos quais o Deus deste século cegou. Essa é a forma como Satanás opera nos não convertidos. Ele trabalha para que essas pessoas se mantenham numa condição cega. Por isso, vocês que estão aqui, que têm familiares, marido, esposa, filhos, parentes que ainda não são salvos, você precisa ter esse entendimento, senão você vai ficar lutando contra a carne, contra sangue, e não vai conseguir resultado nenhum dentro da sua família. Aquelas pessoas, elas estão cegas no seu entendimento. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então perceba que há uma operação de Satanás. Logicamente ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele trabalha organizadamente com os seus demônios.
que servem a ele numa hierarquia, espalhando-se assim o domínio das trevas pelo mundo, fazendo com que o pecador, o entendimento dele para as coisas espirituais está cego. Deixa eu mostrar para vocês mais duas passagens relacionadas a isso aqui. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, de 1 ao 2, fala assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe ou a potestade do poder do ar, do Espírito, está assim na Bíblia de vocês, do Espírito que agora opera, diga, do Espírito que agora opera. Opera em quem, irmãos? Leia aí. Então veja, há um curso natural nesse mundo. Há um curso que é determinado pelo príncipe do poder do ar, o príncipe da potestade do ar, ou sobre o Deus deste século. O mundo, ele segue esse curso, e para que o mundo siga esse curso, o Espírito, ele opera nos filhos da desobediência. Logicamente que uma pessoa opera de um jeito. A questão que a Bíblia fala que cegou o entendimento, para cada pessoa, dependendo da cultura, dependendo da família, dependendo de como foi a criação, a formação, as experiências que teve, cada uma pessoa, Satanás vai cegar o entendimento dela usando uma determinada forma, uma determinada ferramenta. Alguns vai ser alguma religião falsa, outros vão ser o ateísmo, outro vai ser uma vida entregue à promiscuidade, uma vida de prazeres. Cada um vai ter alguma coisa que vai cegar o entendimento dela. Mas o fato é que todos têm neles uma operação espiritual para mantê-los dessa forma. Quem está entendendo isso? Um outro texto que vai colaborar com esse entendimento está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos lá. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 14. Que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Diga bem forte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Agora, veja, aos olhos do homem natural, aos olhos dos filhos da desobediência, aos olhos daqueles que têm o seu entendimento cego, como é que eles enxergam as coisas de Deus? A Bíblia diz assim: pois lhe parecem loucura. Irmãos, quantos de vocês aqui, antes de se converter, tinha raiva de crente? Levanta a mão. Quantos de vocês aqui, antes de se converter, achavam que crente era idiota? Para falar, né? Quantos de vocês que, antes de se converter, achavam que para a igreja era dar dinheiro para pastor? Pode levantar a mão. Aos seus olhos, lá atrás, não é tudo isso aqui que você ama, que hoje você fala que é de Deus, mas não era uma loucura? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las.
Não é que ele não quer compreender. Ele está limitado à sua condição espiritual. Ele está limitado ao fato de que ele está morto para as coisas espirituais. E não pode entendê-las porque elas se discernem. Perceba que essa palavra discernir está associada ao homem espiritual. Se discernem. Se discernem de que jeito? Espiritualmente. Vamos avançar aqui. O segundo texto, para a gente compreender. Lucas, capítulo 8. Versículo 12. Então nós estamos vendo aqui como Satanás, ele opera. Antes de eu ler Lucas 8, 12. Então, de acordo com 2 Coríntios 4, Satanás cega o entendimento. Efésios 2, há uma operação. 1 Coríntios 2, 14, ele não pode entender. Então, como é que uma pessoa vai ser salva? Aí entra a obra do Espírito Santo. Porque apesar de toda essa condição, o Espírito Santo, ele tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que fé, ele é a salvação, a fé salvadora é um dom de Deus, porque Deus dá para que a pessoa creia e seja salva. Então qual é a nossa função? É pregar. Mas quando a gente começa a pregar, e a pessoa começa a ouvir, aí entra a segunda operação de Satanás. Lucas capítulo 8, versículo 12, é a parábola do semeador, e o versículo 12 diz assim: os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Mas depois que eles ouvem, o que acontece? Vem o diabo, o cão vem. Então, qual é a segunda operação? A primeira é manter as pessoas na cegueira. A segunda é uma vez que a pessoa ouve, a Bíblia diz que depois vem o diabo e tira-lhe do coração. Tira do coração o quê? Vamos, tira do coração o quê, irmãos? Você sabia que o diabo sabe que a palavra que entra no coração é poderosa para mudar a vida de uma pessoa? Tira-lhe do coração a palavra para que não se salvem ao crer. Então, a segunda operação é tirar a palavra. Por isso que tem pessoas que elas são muito inconstantes, elas ouvem a palavra entra, mas quando elas vão embora, que elas saem dessa atmosfera, desse ambiente, o diabo ele vem e ele tira a palavra. Por exemplo, o mesmo texto em Mateus 13, o mesmo texto em Mateus 13, versículo 19, diz assim: ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que foi semeado no coração. Então vamos lá. Então essa é a segunda operação de Satanás. Ele tira a palavra. Então a nossa oração deve ser para que a palavra prevaleça no coração das pessoas.
Orar para que as pessoas que têm vindo até esta igreja, pessoas que têm sido tocadas pelos ministérios desta igreja, para que a palavra permaneça no coração delas. Nós temos alcançado, graças a Deus, muitas, por exemplo, quinta-feira passada, aqui no plantão de oração, meu irmão, foi uma movimentação de pessoas, muita gente recebendo oração, muita gente se reconciliando, glória a Deus, mas existe um trabalho da nossa parte, que é orar intensamente, para que essas pessoas que têm sido alcançadas pelo Ministério da Casa de Paz e por todos os outros ministérios, para que a palavra prevaleça dentro delas. Para que a palavra prevaleça, a palavra cresça, que o inimigo não consiga arrancar do coração delas a palavra. Por isso há uma inconstância, por isso, irmãos, que é fundamental o que nós estamos fazendo aqui. O que você veio fazer hoje aqui? Você veio congregar, você veio ouvir a palavra, você veio estar em comunhão com Deus. Aprenda isso, brasa longe do braseiro, apaga. Então essa é a segunda, ele tira, você vem, você ouve a palavra, mas aí você vai embora e as circunstâncias e a sua reação às circunstâncias. Quantas vezes nós pregamos sobre fé, pregamos sobre cura, pregamos sobre prosperidade, sobre o poder de Deus. Você sai daqui inflamado, você sai daqui incendiado, você sai daqui cuspindo fogo pelas ventas. Aí você vai embora. Aí Satanás levanta uma circunstância. Naquela circunstância, você abre a boca para falar em linha com a circunstância. Quando você fala em linha com a circunstância. Por exemplo, irmãos, deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos. Lembra quando Jesus andou sobre as águas? Ele mandou os discípulos irem na frente. A Bíblia diz que ele foi para um lugar sozinho orar. Depois ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Você está lembrado disso? Você lembra o que aconteceu com os discípulos quando eles viram Jesus? A Bíblia diz, primeiro, que eles se assustaram, gritaram de medo. Interessante, porque eles estavam vendo o poder de Deus em ação. Deixa eu dizer algo para você. Tem manifestações do poder de Deus que são assustadoras. E que se você não discernir, você vai até achar que é o diabo que está fazendo. E aqui está o perigo, você atribuir ao diabo algo que Deus está realizando. E a Bíblia diz que eles viram, eles se assustaram, eles gritaram e falaram, é um fantasma. E se você vê, Jesus logo em seguida fala assim, ó, coragem. Eu acho que se fosse no português, Jesus fala assim, vocês são homem ou são um saco de batata, meu filho? Mas eu acho ali que naquela situação, né, gente? Mas eles estavam vendo o poder de Deus em ação. Eles estavam vendo o poder de Deus em ação e ainda assim tiveram medo. Então, perceba como é que Satanás ele opera através do medo para tirar a palavra dentro de você. Ele opera na sua mente através das informações que trazem medo. O medo abre porta para que ele entre e roube a palavra. Eu posso ficar aqui pregando todo dia sobre cura, sobre finanças. Você vai embora, vai no médico, ouve uma notícia, medo entra, roubou. Então é dessa forma que ele tira a palavra. A terceira operação
Então aqui a gente tem uma pessoa não convertida, aqui a gente tem uma pessoa que está ouvindo a palavra, mas uma vez que uma pessoa ouve a palavra, ela nasce de novo, a palavra entrou nela. Qual vai ser a terceira operação? Está lá em Efésios capítulo 6. Quantos estão compreendendo aqui, gente? Hoje, isso aqui hoje está uma sala de aula mesmo. Vocês têm que compreender essas verdades. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Enquanto você procura, ainda que aqui tirar a palavra é uma operação que ele também faz nos filhos de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Por que ele consegue roubar a palavra de mim e de você? Basicamente, porque nós reagimos com medo das circunstâncias. Toda vez que você for lidar com o diabo, fora da arena da fé, você vai ser derrotado. Toda vez. O único lugar onde você vai conseguir neutralizar Satanás é através da sua fé na palavra. Então, a gente tem explicado isso constantemente aqui, mas eu vou repetir. Ele trabalha através de circunstâncias, para que você vendo, você fale, não o que você crê, mas o que você vê. Porque à medida em que você fala o que você vê, tudo o que você disser. Então, quando eu falo o que eu estou vendo, então o que vai continuar acontecendo na minha vida? O que eu estou falando. O combate da fé é você ficar firme, falando as mesmas coisas, ainda que as circunstâncias contradigam. Então, qual é a terceira forma de Satanás operar, de atuar? Efésios 16, 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? Então, qual é a terceira forma de Satanás operar? Ele lança contra mim e contra você dardos inflamados. Irmãos, é obviamente que nós não estamos falando aqui de uma linguagem literal. Você não tem no mundo espiritual flecha voando. Ele está usando uma linguagem natural para explicar uma realidade espiritual. A Bíblia diz que a língua é como fogo. Está lá em Tiago isso. Como é que essas setas, ou esses dardos inflamados nos atinge? Através das palavras que chegam até nós. Palavras que são lançadas. Palavras que são proferidas. Você vai ler em Provérbios, muitas vezes, falando que a palavra é como uma espada. A palavra é como aquilo, a palavra é como aquilo outro. Morte e vida estão no poder da língua. Então, muitos dardos inflamados chegam até mim, até você, através de palavras. Irmãos, deixa eu dizer, nós temos que aprender a nos posicionar em fé imediatamente. Eu lembro que um irmão testemunha aqui na igreja, ele falou que foi ao médico e os exames dele apontaram que ele estava com diabetes. Ele falou que na hora, dentro do consultório, olhando para o médico, falou: eu não tenho isso. E ficou firme. Não tenho. Firmou. Graças a Deus fez outros exames e realmente o que ele disse aconteceu. As notícias contrárias, elas chegam como flechas na minha vida e na sua vida. As palavras
Outra forma em que essas flechas, preste atenção nisso, eu vou aprofundar isso um pouco mais em outro texto, mas que essas flechas chegam até nós são através de pensamentos sugestionados por Satanás. Mas o fato é, os dardos inflamados vêm, agora veja aqui, ó, versículo 16, vamos olhar de novo. Tomando sobretudo o quê? Com o qual, completa, com o qual, peraí, com o qual, quem podereis? Fala assim, eu. Então, preste atenção, se existe um dardo inflamado de Satanás na sua vida, quem é que tem a responsabilidade de apagá-lo? Quem é que tem que fazer alguma coisa sobre o diabo na sua vida? Não é Deus, não? Hã? Vocês têm certeza? Quando eu perguntei tem certeza, diminuiu. Deixa eu falar algo para vocês. Deus não tem mais nada a fazer em relação ao diabo na sua vida e na minha. Ele já nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele já nos deu autoridade. Crente não faz batalha espiritual contra o diabo. Você não está em batalha espiritual. Não, eu quero um amém melhor, porque isso tem que ser uma doutrina forte aqui na igreja. Você não está em batalha espiritual contra o diabo. O diabo não está em pé de igualdade. Jesus nos deu autoridade sobre ele. Você não batalha, você manda e ele obedece. Isso não é batalha. Isso é vitória. Então, a Bíblia diz que com o escudo da fé eu posso apagar. Agora, e sem ele? Vou ficar pegando fogo. E não é um fogo de Deus. Ele jogou água, apaga. Como? Confessando a palavra. Ele lançou algo sobre você. Ó, esses dias, e eu vou falar porque está na internet, eu quero mais que a pessoa veja. Estou orando para que a pessoa veja. Mandaram um áudio para minha esposa com uma revelação. E na revelação, não foi ninguém aqui da igreja não, fica tranquilo. Foi de fora. Não, porque uma asneira dessa, sair daqui dentro da igreja, meu irmão, aí... A pessoa disse, Lília, eu tive um sonho e você estava muito doente. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês, em nome de Jesus, presta atenção nisso. Tem revelação por aí, profecia, que elas vêm como um dardo inflamado para a sua vida. A pessoa não está, mas depois que recebe essa palavra, aquela palavra entra e fica aqui, ó. E começa a gerar medo. O medo abre a porta para que aquele demônio entre e faça acontecer. Você tem que, uma vez por todas, saber se posicionar. Você recebeu uma palavra que não está em linha com a palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Ainda que seja pastor Vitor falando para você, não aceite. Porque tem palavras que elas são inspiradas pelo inimigo para atingir você. E muitas vezes vem com uma roupagem espiritual. De revelação, de poder de Deus. Mas não é. Isso não é quando a pessoa comeu uma feijoada à noite, foi dormir, sonhou com você ainda.
Então, Efésios capítulo 6, versículo 16, ele está dizendo isso. É uma operação de Satanás. Vai vir dardo. Irmãos, dardos vêm contra mim, contra você. É normal, vai vir mesmo. Não tem jeito não. Pastor, mas eu não quero. Então pede para Deus te levar. Enquanto eu e você estivermos aqui, nós vamos ser alvo. Mas ei, existe uma defesa eficaz contra isso. E eu acho bonito que a Bíblia fala assim: podeis apagar. Já viu como é que a criança apaga a vela de bolo? Quanto menor a criança, mais empolgada ela fica para esse momento, né? Você já reparou que criança, na hora de apagar a vela, nas festas, elas se unem. E os pais têm que ficar meio que controlando, porque a honra de apagar tem que ser do seu aniversariante, né? Porque senão vai todo mundo junto lá num sopro só. Isso é igreja. Você não dá conta de apagar sozinho? Vem para cá que nós assopra junto. Isso é unção coletiva. Mas o diabo quer que você acredite que você não precisa de vir aos cultos, que vir em todos os cultos é religiosidade, que não é tudo isso não. Nós precisamos dessa atmosfera, desse ambiente aqui, querido. Eu preciso, você precisa. Então, aqui são os dardos. Inflamados. Mas que com o escudo da fé. Agora, 2 Coríntios, capítulo 12. Eu já vou ler aqui. Deixa eu dizer algo para os irmãos. A maioria dos crentes, eles sofrem ataques de Satanás somente até esse nível aqui. Vocês vão entender. Somente esse nível aqui. É constantemente o diabo tirando a palavra, oprimindo através desses dados inflamados. A maioria fica nesse nível e você vai entender por que agora. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 1. Sim, é necessário gloriar-me, embora isso adiante nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis aos quais não é lícito o homem falar. Agora, perceba, Paulo está falando deles mesmo. Paulo, ele caminhou com Deus no seu chamado, na unção que Deus deu para ele. E ele recebeu um nível muito grande de revelação da palavra de Deus. Tanto que nós temos aí, a maior parte do Novo Testamento foi inspiração do Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. Agora, deixa eu dizer algo para você. E por que eu falei que a maioria dos crentes só caminham até aqui? Eles não chegam a serem tocados pelo quarto nível de operação maligna. No versículo 17, do capítulo 12, 2 Coríntios 12. Perdão, versículo 17 não, versículo 7. Versículo 7. Paulo, ele fala assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deixa eu
fazer algumas considerações aqui nesse texto, porque esse texto é usado para dizer que Paulo tinha doença. Se você ler o contexto do capítulo 11, quando Paulo fala ali os sofrimentos que ele teve por causa do evangelho, você não vai ver que havia doença. Você não vai ver Paulo falando sobre doença. Então, o que era o mensageiro de Satanás? O que era esse espinho na carne? Primeiro, era um mensageiro de Satanás. Era um demônio que perseguia Paulo por onde ele fosse, para que Paulo não tivesse sucesso na pregação do evangelho. Eu sei que quando nós lemos na versão em português, a sensação que nós temos do versículo 7 é que Paulo devia ter algum problema com orgulho, com vaidade, e que foi dado para ele esse espinho na carne para que ele não se achasse. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo recebeu revelações que Satanás não queria que essas revelações fossem exaltadas. O problema não era orgulho e vaidade em Paulo, que tornasse a necessidade de Paulo ter um espinho na carne. A questão aqui é que as revelações que Paulo carregava e ensinava, era necessário. Satanás se viu numa situação em que ele precisava colocar um oponente severo na vida de Paulo, que operasse por meio das circunstâncias. Por isso que é o mensageiro de Satanás para o esbofetear. De que jeito? Perseguição. Aonde Paulo ia, ele era perseguido. E aqui entra a quarta operação. Homens e mulheres que estão cheios da palavra, que carregam na sua vida uma revelação da palavra, que se empenham em ensinar, em pregar essa revelação, então essas pessoas terão um mensageiro de Satanás para esbofetear elas. Então vamos parar com essa história de que essa doença é espinho na carne. Porque se você tem um espinho na carne, então você tem que estar cheio de revelação. Outra coisa muito importante é você destacar que Paulo era alguém que operava nos dons ministeriais. Então, geralmente, essa operação de Satanás, 2 Coríntios 12, 7, o mensageiro de Satanás está relacionado a pessoas que estão envolvidas no ministério de ensino, pregação da palavra de Deus, que estão levando a revelação para outras pessoas. Então, vou colocar aqui mensageiro. Segunda Coríntios capítulo 10 agora. Nós vamos ver uma outra operação ali. Então a gente está vendo aqui como Satanás opera nos não convertidos, como ele opera nas pessoas que estão ouvindo a palavra, como ele opera nos não salvos, como ele opera naqueles que estão envolvidos no chamado, no ministério de ensino, no ministério de ir, ministério de pregar. Agora vamos ver uma outra operação. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das... Diga comigo, fortalezas. Diga bem forte, fortalezas. Eu quero explicar um pouquinho para os irmãos o conceito bíblico de fortalezas. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que fortalezas são demônios, mas não são. Vou ler de novo. As armas da nossa milícia
ou do nosso combate não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Agora o versículo seguinte, ele vai começar a mostrar para nós o que são as fortalezas. Derrubamos o quê? Raciocínios. Na minha versão fala raciocínios. Altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo. Fortalezas, preste atenção nisso. Fortalezas são estruturas de pensamentos, aqui ó. Então o diabo, ele trabalha na mente, inclusive do salvo. Ele trabalha com fortalezas. Derrubamos, então, os raciocínios e pensamentos precisam ser o quê? Destruídos, precisam ser o quê? Derrubados. Como é que nós fazemos isso? Com ensino da palavra. A palavra deve ser ensinada até que ocorra a quebra dessa fortaleza. Então, a fortaleza, você pode identificar uma fortaleza na mente através daquilo que a pessoa fala. Eu não posso. Eu não consigo. Irmãos, a nossa mente é o campo de atuação do inimigo. Então, como é que ele começa? Ele começa a trabalhar na sua mente com uma sugestão. O diabo, ele não tem poder para ler os seus pensamentos. Diga isso, o diabo, diga. Ele não tem poder para ler os meus pensamentos. Irmãos, esse poder é exclusivo de Deus. Deus, ele pode dar uma palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Que é um dos dons do Espírito. São os dons que revelam alguma coisa. Quais são os dons que revelam? Os dons de revelação. É a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. Esses são os dons de revelação. Deus, ele pode, através da palavra de conhecimento, trazer ao conhecimento algo que é íntimo ao seu coração. Isso é a palavra de conhecimento. Mas a pessoa que está dando a palavra de conhecimento, ela não sabe tudo sobre a situação. Ela só sabe aquele pequeno fragmento daquela palavra que Deus deu. Satanás, ele não tem o conhecimento de Deus, mas Satanás, ele trabalha com o poder de sugestionamento na nossa mente. Um poder de sugestão. Quando nós recebemos um sugestionamento, nós podemos rejeitá-lo. Nós podemos, quando o crente, ele tem a mente renovada com a palavra de Deus, ele discerne que aquele pensamento não nasceu dele, porque ele tem a mente de Cristo. Ele sabe que aquele pensamento veio de fora, como uma sugestão. Ele rapidamente, na autoridade do nome de Jesus, ele repele aquele pensamento. Quando você não repele aquela sugestão, o que vai começar a acontecer? Você vai para o segundo estágio, que você vai começar a pensar naquela sugestão. O seu pensamento, a sua imaginação vai começar a girar em torno daquele sugestionamento.
Esse pensamento, ele vai te levar para esse constante pensamento, vai te levar para um outro estágio, que é a opressão. Então você vai começar a ser oprimido. E se você não se posicionar nesse estágio, naquilo que, na sua fé, você vai para um outro, você evolui, isso é um Pokémon. Você evolui para um outro estágio, que é obsessão. Eu acho que está certo aqui. Se tiver errado, você finge que está certo. Que é obsessão. E o estágio após a obsessão é possessão. Então, então vou colocar aqui, né? Então, é esse estágio. Ele começa com uma sugestão. É um pensamento que te sugere algo. E aí você começa a pensar a respeito daquilo. E aquilo começa a te oprimir. E ao ponto que você continua, se transforma numa obsessão. Até o momento que os demônios conseguem entrar. Kenneth Hagin, irmão Hagin, no seu livro Eu Creio em Visões, ele conta o testemunho. Eu disse isso alguns domingos atrás, vou contar de novo, de uma esposa de um pastor, que ela vivenciou esse processo. Ela era uma mulher muito bonita, uma mulher talentosa. Satanás começou a sugerir a ela de que ela poderia, com toda a beleza dela, com todo o talento dela, ela poderia ter fama, poderia ganhar dinheiro. Não, lá fora, no primeiro momento, ela conseguiu resistir, ela conseguiu usar em nome de Jesus, mas você tem que entender algo, Satanás, ele sabe ser insistente. E ele foi insistindo a um ponto que ela parou de resistir, ela começou a pensar naquilo. Aquilo começou a se transformar em opressão na mente dela, ao ponto em que se tornou uma obsessão. Aquele pensamento, ela não conseguia não pensar mais naquilo, de como ela era bonita, de como ela era talentosa, de como ela poderia ter uma vida melhor, e como ela estava perdendo o tempo dela servindo ao Senhor. Ao ponto em que ali entra um demônio na vida dela e a luz de Deus se apaga completamente no íntimo dela. Talvez, pastor, você está dizendo que isso pode acontecer com o crente? Sim, pode. Um salvo, preste atenção. Uma pessoa salva, existe uma diferença entre você ser possesso e você ter demônios. Para um crente ser possesso, o que é possessão? É o controle dos demônios, do espírito, da alma e do corpo. É quando os demônios eles possuem o ser completo da pessoa. Para isso, essa pessoa não pode ser salva. Ela não pode ter o Espírito Santo dentro dela. Agora, um crente pode ter um demônio? Sim, pode. Um crente pode ter um demônio na mente dele? Pode. Um crente pode ter um demônio no corpo dele? Pode. Se ele começar a abrir espaço para esse processo aqui, os demônios vão entrar, e mesmo que eles não vão tocar no seu espírito, porque o Espírito Santo está lá. Mas eles vão ter governo dos seus pensamentos, da sua vontade, das suas emoções. Eles vão governar o teu sistema nervoso central. E se eles controlarem o seu sistema nervoso central, eles vão controlar a sua fala. É por isso que quando às vezes a gente ora aqui, às vezes você vai ver crente manifestar demônio. Porque ele tem um demônio na vida dele. Ele tem um demônio de estimação que o acompanha, que opera na sua mente, que opera no seu corpo.
Então, é importante aqui destacar o processo da renovação da sua mente. Você tem que ter sua mente renovada com a palavra de Deus. Há muitas pessoas, por exemplo, quando você vai lidar com pessoas no campo do vício, elas têm um pensamento: eu não posso, eu não consigo. Eu nasci assim. Não, Deus me fez assim, eu nasci assim. Isso é uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma mentira implantada na mente que você acredita como se fosse verdade. Que só vai sair da sua mente se for confrontada com a palavra de Deus. Agora, caminhando para o final, deixa eu voltar aqui. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, foi o último, não, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. 10, do 4 ao 5. As fortalezas na mente. Então, fortalezas são mentiras de Satanás que nós recebemos como se fosse verdade. Diga isso: fortalezas são mentiras que nós recebemos como se fosse verdade. Agora vamos para o último, para a gente concluir aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Aleluia. Quantos de vocês conseguem perceber que nós precisávamos desse momento? Eu queria, maninho, vê com alguém. Eu queria que trouxesse aqui aquela estante de livros. Eu queria que colocasse aqui. Pode trazer ali para mim? Eu quero. O Amado está indo lá. Eu acho muito importante a gente destacar a necessidade. Eu quero incentivar vocês a adquirirem os livros que nós... Irmãos, vocês sabem, vocês conhecem essa igreja. Vocês sabem que aquela venda daqueles livros não é para tirar dinheiro de ninguém. Vocês sabem que a gente não tem lucro naquilo. É um investimento que a igreja faz para que você tenha acesso ao material que você vai ler, vai estudar e vai quebrar fortalezas na sua mente. Esses dias eu indiquei, e já está ali na igreja, só colocar aqui, Amaro, aqui perto da escada já está suficiente. Por exemplo, que esse livro, Os 5 Impedimentos da Graça. Eu pedi que fossem pedidos mais livros, e chegaram. Cananda, aqueles 3 livros não estão aqui não? Não, tá bom. Tem como providenciar para hoje à noite? Está aqui? Tá bom. Então, por exemplo, eu quero recomendar aos irmãos esse livro aqui, esse livreto. Né? Por exemplo, aqui, ó, você que tem dúvidas sobre espinho na carne de Paulo. São livros que vão ajudar você na renovação da sua mente. Por exemplo, aqui livro como Autoridade do Crente. Quem já leu? Deixa eu ver outro aqui. Quem já leu esse daqui? Muitos não leram esse livro. Muitos não leram esse livro. Tem que ler. É um livro que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje aqui. Esses 2 livros, Autoridade do Crente, O Nome de Jesus. Eu acho que os que não leram tinham que fazer gabinete hoje comigo, urgente. Brincadeira. Aqui, olha só isso aqui. Olha o título desse livro. É necessário que os cristãos sofram? Quem já leu esse livro?
Só a Dani? Marcinha leu também? Mais alguém? Heresia, gente. Esse aqui é um livro que vai explicar para você. Qual é o sofrimento? Porque, por exemplo, nessa área de sofrimento, nós temos muitas fortalezas. Crente, então, foi ensinado a vida toda que se você, crente mesmo, só é bom quando está passando pela prova. Aí tem que fazer uma cara mais... Aí você tem que ler um livro desse. Quanto que custa esse livro aqui? R$9. A Bíblia diz que os cristãos devem padecer doença e enfermidade. Será que é isso? É um livreto. Você vai ler. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui. Compreendendo como combater o combate da fé. Quem já leu esse livro? Ô gente, que igreja vocês estão? O que está acontecendo aqui, maninho? Nós vamos fazer a campanha para leitura de livro aqui nessa igreja. Não, irmãos, é sério. A gente disponibiliza isso daí para o seu crescimento. O valor que nós cobramos, irmãos, é só para cobrir o custo. Porque nós não temos interesse, irmão, nós não somos uma livraria. Mas é um livro que você precisa ter, por exemplo, compreendendo como combater o bom combate da fé. Deixa eu ver outro aqui. Aqui, ó. O crescimento extraordinário da fé. Quem já leu? Ninguém. Oi? Não, a capa é nova, mas já teve aqui outros momentos. Ele é antigo. Né? Por exemplo, aqui, ó, o Ministério de Oração. Se liga agora, hein? Quem já leu isso aqui? O Ministério de Oração está dentro, porque, né? Senão... Vocês estão vendo, irmãos? Eu não quero constranger os irmãos, mas eu preciso falar isso. Às vezes nós temos problemas com o inimigo, porque nós não tomamos uma atitude simples de pegar uma literatura que vai levar minha vida para um outro nível. Eu quero dizer para você que o seu pastor recebeu essa palavra. Vocês têm a oportunidade de fazer o SEB aqui. Eu não tive essa oportunidade, nem aqui, nem em lugar nenhum. Sabe o que eu fiz? Eu fui atrás, eu fui comprar livro para ler. A gente está entregando para vocês aqui. E nisso que eu fui comprar livro para ler, alguns livros que eu li, eu me arrependo de ter lido. Mas estão aqui aqueles que vão fazer a diferença na sua vida. Quem já leu esse? Ah, muito pouco. Vocês estão me deixando bravo aqui hoje. Eu estou há anos indicando esses livros para vocês. Esses aqui. Quem já leu? Esse aqui é sobre finanças. Está com problema financeiro, você tem que comprar um livro sobre finanças e ler. Esse aqui, tá barato também, R$25. Quem já leu? E olha que a gente prega sobre línguas aqui quase todo dia. Deixa eu ver isso aqui. Olha só o título desse. Chave bíblica para prosperidade financeira. É que o povo aqui é muito humilde, né? Não quer prosperar, não quer dinheiro, não, né? Você está com dificuldade financeira. Você não tem dinheiro. Você começa a orar, Pai, coloca no coração de alguém para me dar. Pastor, a igreja podia dar. Não, você tem que investir em você. Você tem que investir em você. Aqui, sobre cura. Aqui, não, esse aqui, ó. Esse aqui está mais grosso, a minha versão não é assim, não. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Quem já leu? Como ser guiado pelo Espírito. Pouca gente.
Quem já leu esse aqui? Como frustrar o seu pastor. Eu achei que vocês... Ih, pastor, isso aí... Agora que vem um cajado mesmo. 1 Timóteo 4. Eu quero ver essa prateleira vazia, rapaz. Olha aqui, por exemplo, esse aqui é novo. Esse aqui eu sei que vocês não vão ter lido, não. Lançando suas preocupações sobre o Senhor. David Robson, fininho. Aqui, deixa eu ver quantas páginas. 18. Alguém já leu um desses livretos aqui? Esse livreto aqui alguém já leu? A Oração da Fé. Deixa eu parar. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tá bom. Ah, pastor, eu tenho um chamado. Deus tem um chamado. Vai ler esse livro aqui, ó. Alguém já leu? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, já melhorou. Podia ter dormido sem essa hoje, hein? 1 Timóteo 4 diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos o quê? E ao quê? Aqui você vê que é uma operação no nível coletivo. Doutrinas, ensinos que entram. A gente tem muito zelo, irmãos, com quem a gente traz aqui para pregar. Não porque eu acho que eu seja melhor que alguém, mas porque a responsabilidade sobre esse rebanho Deus colocou sobre mim. Então a gente procura trazer pessoas aqui que estejam em linha com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente prega. A gente tem muito zelo com que livros nós colocamos aqui para indicar para vocês. Porque às vezes você vai numa livraria, como eu disse para vocês, irmãos, eu li muita coisa que eu gostaria de não ter lido. Não tem nenhum autor de batalha espiritual aí que eu já não li. Que eu não conheço. Eu já li, já estudei de tudo. E deixa eu dizer para você, eu não me orgulho disso. Se eu fosse voltar atrás, eu ficava só nisso aqui. Porque isso aqui está em linha com a palavra de Deus. Logicamente que a palavra está acima disso, amém? Mas Deus ungiu esse homem para que deixasse registrado isso para nós. Mas uma das operações de Satanás é infiltrar dentro da igreja doutrinas. E essas doutrinas, elas causam dano, prejudicam o avanço da obra e mantêm as pessoas em escravidão. Então você está tendo a oportunidade de receber uma doutrina que é saudável para a sua vida. Por exemplo, deixa eu ler em Apocalipse, capítulo 2. Eu vou fechar aqui. O Ministério de Louvor pode até vir aqui para frente, porque nós já vamos encerrar. Apocalipse, capítulo 2. Às vezes o Espírito Santo, ele se move com muito poder, como ele tem feito nossos cultos. Poder que eu me refiro, cair, pessoas movendo nos dons. Mas também existem os cultos que ele se move com poder no ensino. Hoje é um culto poderoso aqui. Mas é um culto poderoso de ensino.
Apocalipse capítulo 2, quando Jesus está falando à igreja de Tiatira, no versículo 20. Tenho, porém, contra ti. Veja, Jesus pode ter coisas contra a igreja. Quem entendeu isso? Por exemplo, se você ler todas as outras, por exemplo, capítulo 2, versículo 4, ele diz lá: tenho, porém, contra ti. Versículo 14: tenho algumas coisas contra ti. Versículo 20: tenho, porém. Eu fiquei, quando eu estava meditando essa semana sobre isso, a minha pergunta para Deus foi: Senhor, o que o Senhor tem contra a Igreja Batista Ebenezer? De vez em quando nós temos que parar tudo e perguntar para Ele: existe algum ponto que nós estamos errando? Aí ele fala aqui, versículo 20: tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu... Vamos, gente, forte. Com o seu... Olha só. Olha como é que ensino pode ser algo terrível. Com o seu ensino, ela engana a quem? Existe uma operação maligna para que através de doutrinas que são ensinadas, haja uma operação do engano. Engana os meus servos, seduzindo-se a prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Pula para o versículo 24. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Aonde que eles estavam errando? Eles estavam deixando quem entrar na igreja? Doutrina, ensinos, que tinham inspiração aonde? Fala, gente. Em Satanás. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E coloca um pouco. Aí ele fala aqui, ó, versículo 24: digo, porém, a vós demais que estão em Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás. Devia ser algo que parecia muito espiritual. Um seleto na igreja que conhece as profundezas de Satanás. E eles deviam parecer muito mais espirituais que a maioria das pessoas. E Jesus fala assim: eu tenho contra ti esse povo aí, ó. Essa sinagoga de Satanás aí no meio de vocês, que eram doutrina. Então, irmão, jogo para você. Você tem bebido desse altar um alimento que é saudável para a sua vida. A sua igreja tem disponibilizado para você ferramentas para o seu crescimento. Nós temos um seminário, Centro de Estudo Bíblico Ebenezer. Você passa um ano aqui estudando essas coisas. Ano que vem, vocês vão saber agora, de primeira mão. Ano que vem, o SEB ele caminhou até aqui com um ano. Ano que vem nós vamos ter o segundo ano, que vai ser um segundo ano de treinamento ministerial. Você está tendo ferramentas para você andar fora do engano. Então eu quero chamar a sua reação. Eu quero chamar a sua atitude. Eu quero chamar o seu posicionamento. Para uma igreja que esteja firmada na palavra. Irmão, nós vamos ter culto aqui. Que nós vamos vir aqui e vai ser aquele negócio que você já sabe. Vai ser aquela chapação. Vai ser gente caindo, poder, tá, pá. Vai ter culto que vai ser cura. Vai ter outro culto que vai ser demônio sendo expulso.
Mas também vai ter culto que vai ser assim. Senta e ouve. Porque a igreja precisa de tudo isso. A igreja não pode ser só poder o tempo todo, não. Poder, 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 poder. O povo tem que sentar e ouvir a palavra. Mas a gente não pode só ter a palavra na teoria. A gente precisa do poder também. A gente não pode ficar aqui só curando enfermo. Porque a gente tem que dar, sabe o que, irmãos? Fundamento. Eu me esqueci, se alguém souber, daquela árvore que o vento consegue até... Oi? Palmeira, mas não derruba. Meu irmão, nós temos que ter a força dele. O vento pode até nos envergar, mas não vai nos quebrar. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Por causa da palavra. Da palavra. Amém? Vocês recebem?